Olá de novo, meus amigos da TV Sonic, TV 247. Agora sim, estou num lugar fechado, coberto, sem chuva. Estava começando a chover ali no parque. Bem-vindos ao nosso programa da tarde. Vou ler com vocês a Veja, que sai às sextas-feiras, e também queria comentar a respeito de um programa que eu vi agora de um canal do YouTube com o irmão. Queria mandar um abraço a esse canal, que chama-se My News, do Antônio Tabet, aquele cara da Porta dos Fundos, mas esse não é um canal de humor, é um canal de jornalismo. Eles estavam entrevistando o Ciro Gomes, entrevista muito interessante, e é por causa da entrevista dele que eu estou dando o título a esse programa de parlamentarismo, porque era disso que o Ciro estava falando, parlamentarismo. Um programa foi gravado... Tem um canudinho? Canudinho, beleza. O programa foi gravado, se não me engano, dia 20 ou dia 22. Hoje é 24, né? Dia 20 ou dia 22. E a uma certa altura o Antônio Tabet ou a Vera Magalhães, tinha a Vera Magalhães, a Marilis Pereira Jorge, o Tabet e Pedro Doria. E eles perguntaram ao Ciro, então como é que fica? É um governo que não governa, um governo que não sabe governar, confusão, convoca manifestação contra ele mesmo, contra a Constituição. Essa confusão toda, como é que fica? E aí o Ciro, olá, Zenaide Maria Bertoldi, o Ciro diz que as conversas que ele está tendo ali em Brasília, com líderes, com pessoas importantes, influentes, etc. Parlamentarismo, né? O que dá para fazer? O que vai acontecer? Impeachment? E aí começou uma discussão do Ciro Gomes com o Pedro Doria a respeito do impeachment da Dilma, o Ciro defendendo que foi golpe de Estado. Eu não acho que foi golpe de Estado, foi um golpe porque não inventaram ali um pretexto para derrubar a Dilma, mas não um Estado, porque quando tem um golpe de Estado, muda a Constituição e muda-se tem censura, imprensa, etc, etc. E nesse caso, golpe de Estado de Eduardo Cunha, que foi preso logo em seguida. Então, foi um golpe de Estado mal sucedido, mas enfim. O que o Ciro disse, que eu achei importante, é que o consenso em Brasília é que daqui para frente teremos o parlamentarismo. Vai governar Rodrigo Maia já tem reuniões marcadas com governadores, quer dizer, toda a agenda econômica que o governo é incapaz de tocar para frente, quem vai tocar vai ser o Congresso. Então, estamos entrando num regime de parlamentarismo branco, que é melhor do que autoritarismo, que é o que o Bolsonaro estava pretendendo, e esses energúmenos em volta dele estavam pretendendo. Então, a partir de segunda-feira, quer dizer, já está havendo esse consenso, nada, não vai ter papo de impeachment é sempre uma ruptura. Não dá para ter um impeachment atrás do outro. Fora esse, André Belon. Então, deixa o cara lá tuitando, mandando seus recados, fazendo suas visitas, viajando e tal. E quem vai governar vai ser o Rodrigo Maia e o presidente do Senado. A iniciativa parte da Câmara, que é o representante do povo,
E o Senado é representante dos estados. Achei muito boa essa conversa com o Ciro. Recomendo a vocês o canal My News. Mais uma conversa do que uma entrevista ali, o Antônio Tabet, o Ciro, Vera Magalhães, Pedro Doria, Marilis Pereira Jorge. Se não me engano, se não for Pereira Jorge, desculpe, mas é que eu vejo na Folha Marilis Pereira Jorge, eu acho. Uma conversa muito legal, muito aberta, que eu acho que deve ser o padrão das TVs da internet. Nós não podemos ser sectários. Eu aqui estou completamente aberto a entrevistar Ciro Gomes, a entrevistar Rodrigo Maia, se um dia eu for a Brasília. Faço questão de entrevistar todos, evidentemente. Para mim não tem essa história de que só temos que entrevistar gente que pensa como nós. Não. O jornalismo não admite. Aí já é militância política, mas jornalismo tem que estar aberto a todos. Tem todo a respeito pelo Ciro Gomes, entrevisto o Ciro Gomes, não preciso concordar com ele em tudo que ele pensa. Outro dia ele deu uma declaração que eu considerei antissemita, critiquei. Eu acho que criticar o homem público sempre tem que ser criticado. Aliás, se ele assume essa posição de homem público, fala todo dia, está sujeito a crítica. Uma coisa é criticar, outra coisa é destruir. Eu não acho que tem que destruir o Ciro, ou tem que destruir a Tabata, porque você não concorda com a opinião da Tabata. Você pode criticar a Tabata. Destruir já é outra coisa, né? O Ciro não é meu inimigo, né? O meu inimigo está no poder, é o Bolsonaro, é o governo Bolsonaro. Esse é o inimigo. E nem assim me recusaria entrevistar o Bolsonaro, como já entrevistei o general Augusto Heleno, posso entrevistar o Mourão, não tenho nada contra. Durante a ditadura, eu criei uma página de humor chamada Bar Brasil, com Paulo Caruso. Eu e ele criamos juntos. E nesse Bar Brasil, nesse lugar que nós chamamos de Bar Brasil, era o único lugar onde a oposição e situação se encontrava, em plena ditadura. Não? Eu acho que tem que conversar. Ficar isolado, demonizar os outros, não leva a nada. A Veja traz uma entrevista com Paulo Guedes. Previdência ou morte? Em entrevista exclusiva, Paulo Guedes diz que sem a reforma o país quebra em 1 ano. Não, desculpe, já está quebrado. Em 5 meses, ele e Bolsonaro já quebraram o país. E que ele vai mesmo embora se a economia com o projeto for menor que 800 bilhões de reais em 10 anos. Ué, mas como é que ele vai saber se só daqui a 10 anos vamos saber? Na opinião do ministro, o governo até aqui merece nota 7,5. Isso aí já é previsão do fracasso. Ele já sabe que fracassou, porque também não faz nada, não tem plano nenhum, não tem projeto nenhum, já fracassou, e vai atribuir a culpa à não aprovação da reforma da Previdência. Esse absurdo, essa aberração, que é como chamou o Ciro Gomes também nessa entrevista. Não é verdade que o Ciro Gomes apoia a Previdência do jeito que ela é, não é essa Previdência que ele apoia. Ele apoia uma reforma da Previdência, mas não com essas aberrações. Ele citou algumas, que é metade do mínimo para 70 anos e outras aberrações que ele não concorda. Então, muitas vezes se diz que o Ciro Gomes é a favor da reforma, ele é quase Bolsonaro. Não tem nada a ver, basta ver. Ele disse tudo aquilo do Bolsonaro que todo mundo pensa. Não tem nada disso. Recomendo essa entrevista
com o Ciro Gomes no My News. Se vocês puderem, assistam. Então, Paulo Guedes aqui, antecipando o fracasso da sua reforma, já está caindo fora e dizendo que a culpa não é dele. Claro, e para ele não tem nenhum problema. Ele pega um avião e vai para Nova York, lá para a casa dele, sei lá onde ele mora. Deve ter várias casas por aí, não sei. Mas para ele não tem problema nenhum. O problema é para os brasileiros, o que ele vai aprontar com essa reforma. Deixa eu ver onde é que está a entrevista. Será que é a página amarela? Vamos ver. Quando eu morrer, eu me aposento. Eu me aposento. Destino de uma nação. Os ricos doam pouco. O acionista do Itaú, banco que lucrou 25 bilhões de reais em 2018, fala de sua batalha para engajar pessoas de alto poder aquisitivo na prática da filantropia. Ah, tá. E ajudar a transformar o país com filantropia, acho que transforma o país derrubando os juros. Por que o Itaú não derruba os juros? 25, isso é um lucro obsceno, um lucro indecente para um país das pessoas caindo de fome na rua. E ele vai falar em filantropia. Filantropia é baixar os juros. Quando eu morrer, eu me aposento, ó norma, por causa dessa reforma, com a qual ninguém se conforma. Quando eu morrer, de fome, frio ou sede, eu me aposento, Mercedes, por causa do Paulo Guedes. Banqueiro falando em filantropia, tem que baixar os juros. Onde é que está o Paulo Guedes? Onde está o Paulo Guedes? Quando eu morrer, eu me aposento, ó norma, por causa dessa reforma, com a qual ninguém se conforma. Sensacionalista primeiro, né? Vamos rir um pouco. PSL já atravessa a rua quando vê Bolsonaro passando. Acabou a lua de mel entre o presidente e seu partido. Agora o PSL toda noite tem dor de cabeça e dorme de calça jeans. A direção do partido decidiu não apoiar oficialmente as manifestações, mas liberou os parlamentares que quiserem ir. Ou seja, o casamento virou relacionamento aberto. O começo da crise foi ciúme dos olavistas, mas depois os números baixos nas pesquisas de popularidade e os recuos confusos de decretos e medidas acabaram com o desejo do PSL. Foi recomendada a terapia em grupo, mas o presidente não acredita na área de humanas. Tem mais gente pulando fora do barco do que no naufrágio do Titanic. Apoiadores de primeira hora, como a quase vice Janaína Pascoal e Kim Kataguiri do MBL, foram os primeiros a entrar em um dos botes salva-vidas. Mulheres e crianças primeiro, afinal. Ninguém quer arriscar ficar no mar boiando em cima da porta e soprando o apito. Até porque o presidente já deu alerta de tsunami. Após auto de ações de fabricantes de armas, sobem agora as de fábricas de sacos pretos.
O decreto que flexibilizou o porte de armas ainda não entrou em vigor, mas vem fazendo sucesso no noticiário. Brigas de trânsito acabam no necrotério. Disputas domésticas são resolvidas no gatilho. Moradores de rua são executados. Armas aparecem em escolas. Feminicídios estão na moda. Tanta empolgação fez quem apostou nas fabricantes de armas na bolsa dar tiros para o alto. E agora é a vez de quem faz os sacos pretos para cadáveres surfar na onda de otimismo. O setor espera produzir até o fim do ano um saco preto de 8,5 milhões de quilômetros quadrados que cubra todo o país. Campanha presidencial de Bolsonaro entra para o Guinness como a mais longa da história. Com a candidatura oficialmente lançada em julho de 2018, Jair Bolsonaro entra para o livro dos recordes pela campanha presidencial mais longa da história. Mesmo depois de eleito presidente da República, ele segue em campanha eleitoral, atacando adversários, fazendo promessas e convocando seus eleitores para ir às ruas apoiá-lo. Dando prosseguimento à campanha iniciada no ano passado, o presidente pretende continuar com sua agenda de candidato e já marcou um não comparecimento a um debate na próxima semana e uma reunião com seus robôs no WhatsApp e Twitter. Bolsonaro convoca a manifestação para ver se Carlos sai do Twitter. O presidente Jair Bolsonaro confidenciou amigos que só divulgou o texto que convocou as manifestações a seu favor no domingo para ver se o seu filho sai do Twitter. O garoto tem feito muita pirraça. Como não se comporta, Carlos não ganhou o ministério no Natal que pedira ao pai, mas conseguiu dar uma voltinha no Rolls Royce conversível. Carluxo comentou a atitude do pai no Twitter. Não conseguirão parar o povo, porque isso não é... Não conseguirão parar o povo, porque isso não é da alçada deles. Vamos mostrar que temos cacique para isso. Zoom de besouro imã, juntos e shallow now. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Vamos ver o radar, né? Já que eu paguei a Veja, deixa eu ver quanto custa, quanto eu gastei. Não diz aqui o preço? Não diz. 18. Não é da... Eu vou repetir, porque é piada, né? Não é da alçada deles. Não é da alçada deles. Bom, vamos lá. Coluna Radar. A turma da Harvard. Governador do Rio, Wilson Witzel tentou explicar o inexplicável. Seu curso inclui um mestrado na Harvard, que nunca foi feito. Já o procurador Deltan Dallagnol, da Lava Jato, retirou de seu perfil no Twitter a informação de que é mestre em Direito pela mesma universidade americana. Na plataforma Lattes, porém, ainda consta que ele concluiu nos Estados Unidos um LLM, curso de pós-graduação, que foi revalidado como mestrado pela Universidade Federal do Paraná. Grana extra. A União foi condenada a pagar indenização de R$40 mil por danos morais ao bilionário Daniel Dantas. Isso por causa de vazamento de informações ligadas à Operação Satyagraha. Para a Justiça,
O então delegado Protógenes Queiroz passou para jornalistas local e hora em que Dantas seria preso. Mas e daí? Isso é dano moral? Daniel Dantas, acusado de várias operações ilícitas. Qual foi o dano moral? Não entendi. Não entendi. Militares do governo temem a espionagem que estaria sendo feita em suas hostes por seguidores de Olavo de Carvalho. Para escapar dos olhos atentos e dos ouvidos apurados dos olavetes, a ordem é manter a discrição. Mas olha, eu encontrei um argumento que pode justificar aquelas ofensas do Olavo de Carvalho aos militares. O raciocínio pode ser o seguinte: ele é um cara escroto, certo? Desqualificado, um marginal, né? Praticamente. Um cara escroto xinga os militares. Qual é a consequência? Os militares ganham solidariedade, porque são xingados por um escroto. Então, indiretamente, o Olavo de Carvalho estaria provocando solidariedade aos militares, quer dizer, fazendo bem aos militares indiretamente, por vias oblíquas, né? Um cara escroto, idiota, me xinga, né? Vocês vão ficar solidários comigo? Não é? Talvez tenha sido essa a tática. Ele já é caracterizado como essa pessoa desagradável, indesejável, o cara do mal, né? O cara do mal xinga alguém, as pessoas ficam solidárias com o que é xingado. Bom, vamos ver outras notinhas aqui no radar. Líderes evangélicos estão preocupados com as trapalhadas de Bolsonaro. De olho em espaço no governo, em especial no MEC, ainda não ameaçam corrompimento, mas advertem que as bases estão impacientes e ninguém quer levar suas ovelhas para o abismo. Intrigas do poder. Parte da irritação de Bolsonaro com o Congresso tem a ver com o acordo entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes para azeitar a votação da Previdência. O ministro topou liberar neste ano verbas para emendas de novos deputados. Ele ainda aumentaria a fatia destinada aos reeleitos. O Palácio do Planalto ficou com ciúme da relação. Deixa eu ver a entrevista do Paulo Guedes, entrevista exclusiva do Paulo Guedes, em que ele diz que se não der certo, vai embora, vai para casa. Mas já que já não deu certo, né? Já não deu certo, ele já fracassou. Se em 5 meses não aparece nada, olha aqui, aposta no tudo ou nada. Paulo Guedes, mas cadê a entrevista? Partido invertebrado, é assim que ele chama, a Veja chama o PSL. A convocação de protestos pró-Bolsonaro escancara as divisões do PSL, a governista que não consegue dar sustentação ao governo.
Eu vou mudar de mesa porque a luz aqui parece que está muito forte. Só um instantinho, tá? Eu acho que aqui o fundo é mais bonito. Será? Não, mas tem muita conversa ali também. Não sei, será que é melhor ficar aqui mesmo assim, ó? Só para mudar um pouco de posição, né? Só para mudar um pouco o cenário. E tem mais luz também para eu ler. A convocação de protestos pró-Bolsonaro escancara as divisões do PSL, a legenda governista que não consegue dar sustentação ao governo no Congresso. A inexperiência do deputado goiano, Major Vitor Hugo, como tantos de seu partido, PSL, um parlamentar em primeiro mandato, tem prejudicado sua atuação como líder do governo na Câmara. Mas falta-lhe mais do que experiência. Ele não parece ter o decoro elementar que desaconselha o compartilhamento em grupos de WhatsApp de conteúdo que possa ofender seus colegas deputados. Mais de um mês atrás, o major foi em um grupo de deputados uma charge que associava a articulação política à corrupção, representada por um gordo saco de dinheiro. Na terça-feira, 21, o fato chegou ao conhecimento de Rodrigo Maia, que considerou a charge um ataque ao Congresso e, em meio a uma reunião com lideranças partidárias, anunciou que não conversaria mais com Vitor Hugo. O deputado do PSL tentou se explicar, mas Maia encerrou a reunião quando ele ainda estava falando. O líder do governo, que não consegue dialogar com o presidente da Câmara, representa à perfeição o Partido Social Liberal, uma sigla sem unidade orgânica, cujos membros dispersam energia em discussões miúdas. O partido que deveria ser o esteio do governo Bolsonaro é, em uma palavra, invertebrado. Todo grande partido comporta divisões entre alas ideológicas. Mas PSDB, PT e MDB, pelo menos, conseguiam manter a unidade em torno de temas fundamentais no Congresso. Até o hoje esquecido PRN sabia, ao menos no início do mandato, unir forças para defender Fernando Collor. Com 54 deputados, 4 senadores e 3 governadores, o PSL é o proverbial saco de gatos, um aglomerado de personalidades eleitas na onda anti-establishment do bolsonarismo. Cerca de 70% delas estão em primeiro mandato. Muitos ganharam projeção por meio do ativismo digital e agora ficaram reféns das redes sociais que os ajudaram a chegar a Brasília. Como os nossos parlamentares foram eleitos? Foi pelas redes sociais. Não nos reunimos em porões de palácio escondidos. Nós quebramos o pau aqui. Diz o líder do PSL na Câmara, delegado Valdir, que considera as brigas entre correligionários uma delícia. Vejam o nível desse deputado. Vejam o nível dos deputados eleitos pelo presidente da República, semelhantes a ele. Uma porção de bolsonaros.
Cadê a entrevista do Paulo Guedes, Janaína Pascoal? Que coisa, hein? Será que a entrevista é aquilo lá? Parece que não tem entrevista, não. Quer dizer, a Veja coloca o cara na capa. Ó, coloca o cara na capa, certo? Diz que tem uma entrevista. Em entrevista exclusiva, cadê a entrevista exclusiva? Será que é aquilo que não é uma entrevista? Deixa eu ver aqui no índice. 46, especial. Se não fizermos nada, o Brasil pega fogo. Eu nunca vi o ministro dizer essas coisas, como ele está dizendo. Quer dizer, não tem projeto nenhum e ele mesmo que diz, primeiro diz que o país está no abismo, diz que o Brasil vai pegar fogo. Quer dizer, em vez de acalmar a situação, ele incendeia mais ainda. Página 46. Então não é uma entrevista mesmo, né? Ó, aposta no tudo ou nada. Não acredito. Você não vai acreditar mais ainda. No fim do ano passado, tem gente que gosta de falar alto, né? Vocês estão ouvindo? No fim do ano passado, logo depois das eleições, o economista Paulo Guedes, já anunciado como futuro ministro da Economia, procurou o presidente eleito Jair Bolsonaro para tentar convencê-lo a engajar-se numa empreitada audaciosa. O presidente usaria o prestígio e o respaldo das urnas para tentar aprovar, antes mesmo da sua posse, nos estertores da administração de Michel Temer, um projeto de reforma da Previdência que já tramitava no Congresso. O novo governo ganharia tempo precioso para atacar outros problemas relevantes, pouparia os parlamentares, muitos em fim de mandato, da pressão das ruas e afastaria o Brasil do risco de ser capturado por uma espiral econômica autodestrutiva. O plano parecia interessante. A conversa entre o economista e o capitão, contudo, foi tensa. Paulo, como é que eu vou fazer um negócio desse? Essa roubalheira toda no Brasil, todo mundo enchendo o bolso, disse Bolsonaro. Tem um grupo de pessoas que depende da aposentadoria, que votou em mim para protegê-lo. Não tenho como trair a natureza do meu mandato parlamentar. Para Guedes, acendeu-se a luz amarela. Ele sabia, como todos em Brasília, que o deputado Bolsonaro nunca fora um político de viés liberal. Ao contrário, o futuro ministro ainda tentou argumentar que apoiar a reforma seria uma demonstração cabal do compromisso do presidente eleito com as promessas da campanha. Bolsonaro, porém, se mantinha irredutível. Presidente, como eu posso ajudar alguém que não entende que esse... aí é o Paulo Guedes que pergunta, está muito mal redigido isso. Presidente, como posso ajudar alguém que não entende que esse é o maior problema brasileiro? Perguntou o economista, em tom razoavelmente sereno, mas firme. Aí Bolsonaro respondeu, eu não posso te prometer esse apoio agora. Você está me botando numa posição terrível. Guedes retrucou, quando o senhor decidir isso, também estará decidindo se vou ou não ser ministro do seu governo. 6 meses depois dessa conversa, confirmada por pessoas próximas aos dois personagens, o ministro garante que nunca houve vacilo ao presidente. Em entrevista exclusiva à Veja, Guedes diz que Bolsonaro está totalmente empenhado em aprovar a reforma nos moldes em que o projeto foi enviado. Tarará, tarará. Desde que se mudou para Brasília, o carioca Guedes, 69 anos, mora num hotel.
Não é por comodidade, tampouco por acaso. É um sinal de desapego com a capital e um modo de passar outra mensagem, a da evidente transitoriedade de sua permanência no Planalto. Guedes é muito claro em uma postura que embute o respeito ao que foi acordado. Se houver uma mudança muito radical na proposta original da reforma, se aprovarem, como alguns defendem, uma espécie de remendo chamado jocosamente de reforminha, ele renunciará ao cargo. Pego um avião e vou morar lá fora, avisa. Já tenho idade para me aposentar. A seguir, os principais trechos da entrevista. Se não fizermos a reforma, o Brasil pega fogo. Um ministro dizer isso tem que apresentar soluções. Que o Brasil está pegando fogo, nós também sabemos, eu sei. Que o Brasil está indo para o abismo, eu sei, você sabe, nós sabemos. Não precisa avisar. O que precisa é resolver, solucionar, apresentar alguma coisa. Não apresenta nada, só essa reforma, que não vai trazer dinheiro imediato, que precisa de dinheiro, de grana. Se não fizermos a reforma, o Brasil pega fogo. É aquele velho papo, aquela velha história, aquela velha chantagem. Se não fizer a reforma, o Brasil quebra. O Brasil já está quebrado. O Brasil está quebrado não por causa da Previdência, o Brasil está quebrado. Mais ainda, o Brasil começou a quebrar junto com o impeachment. Esse impeachment foi uma ruptura. Não acho que tenha sido um golpe de Estado, como disse o Ciro Gomes. Foi um golpe, sim, mas um golpe parlamentar que não mudou o Estado. Aí começou a bancarrota. O segundo governo Dilma também já começou muito mal. Mas se a Dilma continuar, seria melhor. A situação estaria hoje melhor do que essa, onde nós estamos. Esse buraco negro, esse verdadeiro buraco negro da onde não sabemos como sair. O Paulo Guedes não sabe como sair. E se ele sair, apesar de algumas pessoas acharem que é motivo de alegria, eu não acho que a saída de Paulo Guedes vai melhorar alguma coisa. Eu acho que se o Paulo Guedes sair eventualmente, vai entrar um cara pior ainda. É capaz de entrar o Edir Macedo, entrar algum bispo, entrar alguma coisa pior. Porque todos que substituíram outros ministros... Você pode ver uma coxinha com garfo e faca, por favor. Algum molho? Não, só uma coxinha com garfo e faca, por favor, no prato. Veja o ministro da Educação, era aquele horroroso, Vélez Rodrigues. Desde o primeiro momento era horroroso, colombiano, não falava nem português. Mandou fotografar, filmar as crianças cantando o hino nacional, vejam só que absurdo. Saiu. O Bolsonaro botou para fora. Quem veio? O outro que é pior. Abraham Weintraub, fala português, só que não sabe nem matemática, é um horror. Cortou verba, acusando a Universidade de Balbúrdia, Cada ministro que entra é pior que o outro. Então, Paulo Guedes ficar, eu acho que ele já fracassou. Essa entrevista dele aí, ele reconhece o fracasso. Ele diz, olha, já fracassei, mas a culpa é minha. É isso que ele está querendo dizer. Fracassei, mas a culpa é do Congresso, ou então a culpa é do Bolsonaro, ou então a culpa é da imprensa, a culpa é do PT, a culpa é seja de quem for. Mas é claro que essa reforma não vai passar. Quem quer perder dinheiro? Um governo chega, a primeira coisa que propõe é assaltar o nosso bolso. E querendo nos enganar, dizendo que isso aí vai salvar a economia. Da onde que vai salvar a economia? A reforma da Previdência. Porque os empresários vão investir. Na reforma trabalhista, a promessa era essa também, do Temer. Reforma trabalhista, aí vai ter emprego. Vejam os empregos.
Ao contrário, aumentou o desemprego no Brasil, né? A única coisa que aumentou foi o desemprego. Deixa eu ver quem escreve aqui na Vejinha. A última página da Vejinha. Deixa eu ver se é o Ivan Ângelo, por acaso. Não. Não é. Eu queria ler o Ivan Ângelo. Então é o seguinte, essa semana termina fazendo um balanço assim, sexta-feira, né? A semana começou agitada com esse negócio do golpe. O Bolsonaro quer dar o golpe, quer dar outro golpe, tá chamando todo mundo para passeata. Aí durante a semana as coisas foram se ajeitando, que não era bem assim. Então ele começou a dizer que, tudo bem, mas não é para dar golpe, não sei o quê. O governo, mais uma semana de governo que mostrou que não sabe governar, que não quer governar, que não sabe o que fazer, perdido, totalmente perdido, e entra em cena o parlamentarismo. Me parece que esse é o resumo da semana. Entra em cena, mais uma vez, o parlamentarismo, informalmente, porque não é oficial, claro, oficialmente presidencialismo, mas como não há um presidente para governar, quem está governando é Rodrigo Maia. Um instantinho só. Vou comer uma coxinha. E a outra consequência a tirar dessa semana é que não adianta nada ficar debatendo impeachment agora. Primeiro que não está na ordem do dia, ninguém vai votar impeachment antes da reforma, impeachment depende do Congresso, o Congresso não vai votar impeachment nenhum agora. Então, é uma discussão totalmente extemporânea, gastar energia discutindo uma coisa que não vai acontecer. Outra situação interessante dessa semana, aos poucos estão se unindo os partidos que são contra o Bolsonaro, sejam de direita, de centro-esquerda, esquerda. A reunião do PDT e PSB com Lula, o Ciro Gomes falou disso também na entrevista ao My News. No Senado também está se formando um grupo suprapartidário de oposição às medidas de exceção. O grupo Direitos Já, com tucanos e petistas. A semana também foi marcada pela orientação do Lula de abandonar o fora Bolsonaro, a essa altura não gastar energia com o fora Bolsonaro, e sim em apontar os erros do governo, em apostar saídas. O que o Lula disse que a população precisa de saídas, fazer uma oposição propositiva e não uma posição para destruir, porque depois de destruir, o Bolsonaro chega a quem? Mourão? Alguém sabe quem é Mourão? Uma coisa é o Mourão na vice-presidência, mas quando a pessoa chega ao poder, a pessoa muda.
Pessoa que tem 10 reais no bolso é uma, pessoa que tem 10 bilhões no bolso é outra, não tenho dúvida. Então, manter calmo, paciência, aguentar a situação. Bolsonaro fraco, Congresso no poder, e o Congresso, a Câmara, o Senado vão tentar medidas para reativar a economia. Porque a depender do governo, a única saída que o governo tem é essa reforma da Previdência. E enquanto não vem a reforma, perdem-se empregos, perdem-se oportunidades de medidas que a população espera. Você veja aqui, veja na Veja, a entrevista com o maior banqueiro do país, o dono do Itaú, um dos donos do Itaú, claro, da família Setúbal. Lucro de 25 bilhões em 2018, é um lucro obsceno. E para onde vai esse lucro? Fica parado. Vocês acham que eles movimentam esse lucro? Fica rendendo mais dinheiro. É dinheiro ganhando dinheiro. E a sociedade não ganha nada com isso. Bilionários franceses doaram dinheiro para reconstruir a Catedral de Notre Dame, mas não foi visto algo similar no caso do Museu Nacional no Rio. O brasileiro rico doa pouco. São comparações diferentes. A Notre Dame, um dos monumentos mais visitados do mundo, é um símbolo espiritual e por isso causa comoção maior. Quantas pessoas foram ao Museu Nacional? Poucas, comparadas às que a Igreja de Paris recebeu. Isso posto, sim, o brasileiro doa pouco, já doou menos, mas muita coisa precisa ser melhorada. Um estudo do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social mostrou que em 2015 os brasileiros doaram 3,7 bilhões de reais. Detalhe, proporcionalmente, o rico doa menos que o pobre. Mais essa, né? O Nordeste foi a região com maior concentração das doações. Quem tem menor poder aquisitivo doa mais. Há alguns anos, eu, o empresário Eli Horn, fundador da construtora Cirela, fizemos uma série de reuniões com pessoas de alto poder aquisitivo para que assinassem um manifesto, igual ao The Giving Pledge, fundado por Bill Gates e Warren Buffett. Os senhores conseguiram convencer alguém? Não. Algumas pessoas justificaram já fazendo doações, mas esse acordo não prosperou por uma série de motivos. Esse é o maior banqueiro do país, 25 bilhões. Ele diz que a solução é filantropia. Filantropia é cair os juros, diminuir os juros. Isso é um assalto, mão armada. Cheque especial. Quem está no cheque especial vive à beira do abismo. A corrupção endêmica do país seria um desincentivo a doar? Também avalio como uma desculpa.
Há quem alegue não conseguir escolher uma ONG para a qual doar dinheiro, com medo de que ela não seja idônea. Eu digo, escolha com o mesmo rigor usado para contratar o CEO da sua empresa. Tá bom. Mas é só sobre filantropia. Quer dizer, uma entrevista só para levantar a bola. Quando a filantropia entrou na sua vida? Claro, não são malucos, né? De fazer uma entrevista de verdade com o dono de uma das maiores contas publicitárias, né? Tem vários anúncios aqui, ou será que eles não... Nesse número não puseram nem anúncio do Itaú? Tá fraco de anúncio. Assustadoramente fraca de anúncios a Veja. Fraca mesmo. A Veja era um álbum de anúncios. Agora, olha, 2 páginas aqui, 3, permuta, poucas páginas de anúncio, até na Veja. Muito preocupante. R$18. Não valeu a pena, não. Rosângela da Silva, namorada de Lula, tem emprego estatal. E daí? Qual é o problema de ter emprego estatal? As estatais estão há 5 anos fora do PT. A primeira-dama da Lava Jato, que isso? Filiada ao PT, a nova namorada de Lula ganhou um emprego estatal, recebe R$17 mil de salário e visita o presidente da cadeia em horário de expediente. Olha que intriga! Olha que intriga! Deixa ela visitar, horário de expediente, e daí? Às 15h20 de 9 de maio passado, quinta-feira, uma mulher vestindo saia longa com jaqueta de couro e carregando uma sacola cheia de presentes chegou à sede da Superintendência da Polícia Federal do Paraná. Era dia de visita aos presos da Operação Lava Jato. Discreta, ela passou pela guarita, atravessou a recepção e dirigiu-se à área de emissão de passaportes. Permaneceu estrategicamente distante de olhares curiosos. 20 minutos depois, outras 3 pessoas se juntaram a ela. O grupo conversou por alguns minutos. A mulher então se afastou e foi até o balcão de atendimento. Lá identificou-se como Rosângela da Silva. Informou que iria visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A visita durou cerca de 1 hora. Tararara. Ainda bem, o cara tá preso, deixa o cara com a namorada. Qual é o problema? Na saída, Rosângela se juntou novamente ao grupo, que a esperava na recepção. Ela disse que estava impressionada com a aparência de Lula, meio abatido, mais magro, mas que apesar disso ele continuava com um senso de humor bastante afiado.
e reproduziu a parte da conversa que achou engraçada. Contou ao ex-presidente que tinha muita gente perguntando como ele conseguia postar mensagens nas redes sociais de dentro da prisão sem acesso ao telefone ou internet. Diga que do mesmo jeito que o Bolsonaro, eu tenho um filho que eu não controlo. Se o Bolsonaro solto não controla o dele, imagina eu preso. Um dos homens do grupo, formado por um advogado e 2 assessores do ex-presidente, tomou nota do que a mulher dissera. A frase foi reproduzida no Twitter de Lula no dia seguinte. A socióloga Janja Lula da Silva, como Rosângela é conhecida e se identifica nas redes sociais, parecida com uma ex-namorada minha, com quem eu namorei em 89. Bonita. Olha aqui. A socióloga tem 52 anos, mora em Curitiba, é afiliada ao PT e foi apresentada ao público por aliados do ex-presidente como sua nova namorada. Os dois já se conhecem há mais de 2 décadas. Construíram, pode-se dizer assim, uma carreira bem próxima. Janja foi contratada sem processo seletivo para trabalhar no escritório da Itaipu Binacional em Curitiba, depois da eleição do petista. Na época, a estatal tinha como diretora financeira Gleisi Hoffmann. A relação dos dois, porém, sempre foi muito discreta. Poucas vezes foram vistos juntos. Um dos raros registros ocorreu em novembro de 2009. Lula estava no seu 2º mandato. Janja foi a Brasília oficialmente para participar de um seminário sobre questões de gênero. Coordenadora de programas sociais da empresa, ela aproveitou a viagem para entregar um presente a Lula. Dias antes, o ex-presidente havia completado 64 anos. Quando Lula deixou o Planalto, em 2011, Janja também mudou de emprego. Em 2012, ela foi cedida à Eletrobras no Rio de Janeiro, onde trabalhou como assessora de comunicação e relações institucionais. Voltou para a Itaipu em Curitiba em fevereiro de 2017, um ano e 2 meses antes de Lula ser preso. A inconfidência sobre a nova namorada do ex-presidente foi feita por Luiz Carlos Bresser Pereira, que o visitou. Ele está apaixonado e seu primeiro projeto ao sair da prisão é se casar. Escreveu em uma rede social na semana passada. Otimista, Lula aposta que deixará a cadeia até setembro, quando terá cumprido 1/6 da pena. Os mais realistas lembram que ele responde a mais 6 processos da justiça e ainda pode ficar preso por um longo tempo. Minutos antes de Rosângela chegar à sede da Polícia Federal, naquela quinta-feira de maio, o ex-presidente recebeu a visita de Fábio Luiz da Silva, Lulinha. Na saída do prédio, Lulinha e Janja se encontraram, trocaram umas palavras e se despediram friamente. Deixa o Lula namorar, e daí? Tá preso. Tem uma namorada, parece minha namorada de 89. E ela sumiu, não sei onde está, era de Ribeirão Preto. Ana Maria Antonini, jornalista, trabalhava na assessoria da Municipal em São Paulo. Isso antes de eu me casar, em 89 ainda. Naquela campanha. Ela trabalhava também
no PT, na campanha do Lula. Eu conheci no estádio do Pacaembu, num evento da campanha do Lula. Ana Maria Antonini, linda, como essa moça também, a Rosângela. A Veja tentou fazer intriga, porque foi de Itaipu, não sei o quê. Mas não vejo nenhum problema nisso. Lula pode namorar com quem ele quiser. Se ele quis namorar quando estava casado, também namorou. Isso aí não quer dizer nada, não é o fim do mundo. Uma pessoa casada que tem outras namoradas. Mao Tse Tung tinha 200 namoradas. Fidel Castro, 400 namoradas. Todo homem poderoso é atraente, né? As mulheres são atraídas por homens poderosos, não mais o Lula, um cara simpático, alegre, bem-humorado, inteligente. Então, isso, se a Veja quis atingir o Lula com essa matéria, eu acho que não conseguiu, porque a figura do Lula é muito maior do que qualquer intriga a respeito de namorada, e se ele quer casar com a namorada, tem todo o direito, todos têm direito à felicidade, ou pelo menos àquilo que chamam de felicidade, aquilo que esperam e aquilo que querem da vida. Meus amigos, essa é a TV Sounic, uma TV de jornalismo, uma TV que não dissemina o ódio, uma TV empenhada em fazer jornalismo, em apresentar fatos sólidos, provados, nada de fake news, nada de teorias da conspiração, para que a gente possa conversar com toda a calma, com toda a serenidade a respeito desses assuntos, mas assuntos dos quais temos certeza, como dizia aquela personagem na televisão. Eu só falo daquilo que tenho certeza, né? A missão do jornalismo é procurar a verdade e não deturpar a verdade, como acontece muito hoje com essa onda nefasta das fake news. Muito obrigado a todos, por favor, se inscrevam, isso que é o mais importante, se inscrevam, porque quanto mais inscritos, mais pessoas vão visualizar. Quanto mais pessoas visualizarem, mais compartilhamentos, mais likes, mais vai crescer a TV Sounic. É uma TV pequena, começou agora este ano, em janeiro, mas eu não me preocupo com isso. Eu não vou apelar para sensacionalismo, não vou apelar para fake news para crescer a audiência. Eu prefiro ter a nossa audiência pequena, maravilhosa, que está interessada em falar com todo respeito aos outros, com respeito aos direitos humanos, sem demonizar ninguém, sem destruir os outros, sem atiçar o ódio, sem jogar gasolina no fogo. Mais uma vez, muito obrigado por assistirem. Eu volto a qualquer momento com uma nova transmissão da TV Sounic. Até lá, tchau!